Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Wilson, língua portuguesa, 6º ano, e nós vamos aqui, nesta aula número 104, trabalhar novamente com notícia e os verbos. Mas antes de nós falarmos sobre o nosso conteúdo, especificamente aqueles recadinhos bem importantes, certo? Acesse o Classroom, responda, preencha adequadamente as questões, não esqueça de marcar como concluído, certo? Também realize aquelas atividades do seu professor, as atividades avaliativas, veja se não ficou nada pendente, certo? E ao aluno que está nos acompanhando pela TV, né, e não tem acesso à internet, não tem acesso ao Classroom, então observe o dia correto para retirar as atividades no seu colégio, sempre esteja em contato, né, com a direção e com a secretaria da sua escola, certo? Legal. Então eu quero começar aqui falando sobre os objetivos, sobre os conteúdos, tá bom? Então confira comigo aqui. Os objetivos de hoje, nós vamos reconhecer tempos verbais. Quais são os tempos verbais? Vamos identificar o efeito de sentido decorrente do uso do quê? Da pontuação e também de outros recursos, outras notações presentes. E vamos tentar e vamos conseguir inferir o sentido de uma palavra ou expressão utilizada em nossos textos, beleza? Os conteúdos especificamente apresentados é relacionado ao verbo, ao modo indicativo e os tempos verbais que nós vamos explorar hoje. O tempo presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Lembro até hoje, um dia numa sala de aula, um aluno assim levantou a mão para mim: professor, esse tal de pretérito perfeito só pode ser eu. Eu pensei assim comigo: como assim? Perfeito, professor? Verbo, né? Só pode ser eu, né? Pretérito perfeito, esse sou eu. Então ele se autodenominou, se denominou como o pretérito perfeito. Eu falei para ele: mas calma aí, porque tem depois o pretérito mais que perfeito, certo? Então aguarde para ver se você não é o pretérito mais que perfeito, beleza? Então, brincadeiras à parte, vamos seguir aqui com a leitura, tá? De trechos de uma notícia. Então acompanhe comigo aqui. No fórum, o ministro destacou que é preciso fazer investimentos para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do país. Segundo ele, o país tem cerca de 11% da água doce do planeta, mas a distribuição territorial não é uniforme. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. É importante que os estados estejam integrados, otimizar as estratégias de uso racional, disse. Ele acrescentou que também é determinante revitalizar o Rio São Francisco, buscar integração entre bacias das regiões do Brasil e investir em saneamento básico. Certo? Então, para começarmos aqui, eu gostaria de fazer um quiz aqui com você. Vamos observar o trecho aqui comigo. Ele acrescentou que também é determinante, entre aspas, revitalizar o Rio São Francisco. As aspas utilizadas ali naquela palavra, determinante, elas servem para o que será? Então vamos acompanhar aqui as alternativas. Servem para referir-se a uma palavra estrangeira? Será? Determinante é uma palavra estrangeira? Pensa aí. Não sei. Vamos ver as próximas. Letra B. Destacar uma gíria. Determinante é uma gíria? Pensa aí. C. Fazer uma citação. Será que está fazendo uma citação? Ou D. Enfatizar uma palavra ou ideia. O que vocês acham? Eu acho que não é relacionado a uma palavra estrangeira. Vocês também pensam assim? Também acho que determinante não é uma gíria. E é uma citação?
Acho que não, estou um pouco em dúvida. Eu acho que é a alternativa D. E vocês acham o quê? Vamos conferir? Isso mesmo, alternativa D. Então está enfatizando, reforçando aquele termo, aquela ideia colocada ali naquela notícia. Então, determinante revitalizar o Rio São Francisco. Beleza? Então, sempre observe que o uso de um termo, o uso de uma expressão, entre aspas, pode estar servindo para qualquer um desses objetivos. Porém, neste trecho especificamente, serviu para enfatizar uma palavra ou ideia. Tudo bem? E agora uma atividadezinha para você pensar aí e responder. Leia a expressão a seguir. Saneamento básico. O que será que é saneamento básico? O que será que a expressão acima significa? Quando aplicado no contexto de um serviço público. Então, eu tenho que pensar assim, saneamento básico é um serviço público? Sim ou não? Sim. Mas como que eu definiria isso, né? Se eu tivesse que escrever ali, saneamento básico é isso. Como que eu colocaria? Então, pensa aí, responda no seu caderno e já voltamos. Legal, pessoal, voltamos, vamos conferir aqui comigo. Saneamento básico. O que será que essa expressão, né, quando ela se relaciona no contexto de um serviço público, como que eu poderia definir? Vamos ver aqui? O dicionário, o que o dicionário nos fala sobre isso? Tá? O dicionário Michaelis Online define assim. Essa sigla aqui, URB, significa urbano, né? A linguagem urbana.
conjunto de medidas higiênicas como abastecimento de água, rede de esgotos, controle de poluição, etc., aplicadas com o objetivo de melhorar as condições de saúde de uma região. Então, justamente o saneamento básico, ele pretende melhorar as nossas condições de saúde. Então, ele não existe por acaso, né? Ah, será que tem? Será que não tem? Né? Não é porque tem que as condições são sempre ideais, não, né? Mas elas ajudam muito a nossa saúde ficar um pouquinho melhor, certo? Todas as condições, tratamento de água, tratamento de esgoto, para o planeta, né, ficar legal e também para que nós recebamos as melhores condições na nossa água, enfim, na nossa vida. Portanto, o saneamento básico é considerado uma importante política pública, né? Quando a gente fala de política pública, a gente está falando em algo que acontece ou que deveria acontecer. Nem sempre acontece do modo ideal, mas deveria acontecer, certo? Legal. Continuando aqui. Sobre os tempos verbais, tá? Vamos explorar aqui um pouquinho o tempo verbal no presente e no pretérito. Mas o que é pretérito, professor? Que palavra é essa, né? Pretérito está relacionado a algo que é passado, só que ao invés de nós usarmos esse termo passado, nós usamos a palavra pretérito para fazer a mesma referência. Então, acompanha comigo aqui. Quando nós queremos nos referir a algo que ocorre naquele exato momento, usamos o presente, né? Então, algo do momento, está acontecendo, certo? Está, olha o verbo que eu utilizei, está. Dizer que um verbo está no passado equivale a dizer que ele está no pretérito, como eu já falei anteriormente. Passado e pretérito têm o mesmo significado. Então, sempre que você ouvir esse termo pretérito, lembre que está sendo falado sobre o passado, tudo bem? E aqui, quando nós queremos nos referir a algo que já aconteceu e está totalmente acabado, nós usamos o tempo pretérito perfeito, certo? Perfeito, acabado, finalizado. Então, significa que os fatos foram perfeitamente concluídos, certo? Então, eu ensinei vocês, certo? Então, a ação está concluída, tudo bem? Então, sempre observe isso aqui. Pretérito refere-se ao passado, tudo bem? Quando você observar. Aí nós temos pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, mas hoje nós estamos nos dedicando a falar mais sobre pretérito perfeito e pretérito imperfeito, tudo bem? Vamos lá. Quando nós desejamos nos referir a uma ação que acontecia no passado com frequência, de forma contínua, ou indicar que um fato estava acontecendo antes que o outro interrompesse, nós usamos pretérito imperfeito, certo? Então, nós temos que pensar, algo estava acontecendo e, de repente, surgiu algum imprevisto, ou algo não terminou da forma que deveria terminar, né? Por exemplo, eu ensinava, né? Eu ensinava quando, de repente, um aluno levantou a mão pedindo para ir ao banheiro. Então, o professor precisou parar aquela explicação, parar aquele ensinamento e atender o pedido do aluno, né? O professor ensinava. Então, pretérito imperfeito. Essa ação foi interrompida por alguma coisa, certo? Então, sempre observe isso. E agora vamos conferir juntos aqui, ó. Vamos ler e comparar os trechos abaixo. Então, trecho 1. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. O segundo, tivemos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. E o terceiro, tínhamos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. Então, observe os verbos utilizados. Temos, tivemos e tínhamos. Quais serão os tempos que eles estão se referindo? Temos. Será pretérito? Será presente? Será futuro?
Então, observe quais verbos foram conjugados no passado, se nós observarmos esses três aqui. Então, quais verbos estão no passado? Tivemos, certo? O item 2. E tínhamos. Um deles está no pretérito perfeito e outro está no pretérito imperfeito. Então, só observe lá. Os dois estão conjugados no tempo passado. Nesse caso, a gente vai chamar de pretérito, tá? Para fazer referência a eles. E aqui, continuando, só que com uma nova pergunta, né? Então, tivemos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais e tínhamos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. Em qual dos trechos o verbo indica uma ação passada e já concluída? Então, tivemos ou tínhamos? Qual desses verbos está com uma ação concluída, passada e concluída? Então, o trecho 2. Quando a ação está concluída, nós temos qual pretérito? Pretérito perfeito ou pretérito imperfeito? Pretérito perfeito, né? Ação concluída, pretérito perfeito. E no B, em qual dos trechos o verbo indica uma ação constante que se repetia continuamente no passado? Então, uma ação constante. No trecho 3, tínhamos, né? Nós tínhamos sempre de acordar cedo, né? Então, tínhamos, é uma ação constante, né? Está no passado, mas ela indica algo contínuo. Então, o trecho 3, nós tínhamos. Observe que, por exemplo, o pretérito imperfeito é muito utilizado nas histórias, né? Nas histórias, esse tipo de verbo, né? O tempo verbal. Pretérito imperfeito é bastante utilizado. Era uma vez, íamos até tal local, né? Então, é sempre retomado, é sempre utilizado esse verbo para fazer referência às histórias, principalmente aquelas histórias mais infantis, certo? Agora, atividade número 2. Veja aqui comigo. Leia o trecho a seguir. No fórum, o ministro destacou que é preciso fazer investimentos para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do país. Então, o verbo ali destacou está sublinhado. O verbo destacado, ele está indicando o quê? Ele indica uma ação constante que se repetia continuamente no passado, ou ele está indicando uma ação passada e já concluída? Pensa um pouquinho e a gente já volta.
Legal, pessoal, voltamos. Vamos conferir aqui comigo? No fórum, o ministro destacou que é preciso fazer investimentos para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do país. Então, o verbo destacado indica o quê? Uma ação passada e já concluída. Destacou, pronto, finalizou. Né? Está no pretérito perfeito, uma ação concluída, terminada. Bacana? Vamos lá. Agora, observe o trecho aqui comigo. Esse trecho ele se relaciona com a ideia apresentada na notícia, certo? Tem aqui, ó, impacto econômico. A escassez da água acarreta impactos na produção industrial, no comércio, na produção agropecuária e no dia a dia. Agora a perguntinha aqui, ó. Nessa frase, o verbo acarretar está conjugado no tempo presente, certo? Por que ele está no presente? Acarreta. Acarreta, então está indicando o presente. Porque ele está indicando uma ação verbal que ocorre no tempo atual. Então, isso acarreta hoje, né? Hoje isso acarreta. Então, está dando essa ideia de tempo atual, de atualidade. Justamente o que o presente quer nos indicar. Beleza? Perfeito? Agora, observe a frase no pretérito imperfeito. A escassez da água acarretou impactos na produção industrial, no comércio, na produção agropecuária e no dia a dia da população. Então, observe aqui, ó, acarretou está indicando uma ação verbal passada e concluída, certo? Então, pretérito perfeito. Então, isso aqui fica muito claro, né? Acarretou, pronto, terminou. Agora, uma atividade para vocês fazerem aí. A escassez da água acarretava impactos na produção industrial, no comércio, na produção agropecuária e no dia a dia da população. O verbo destacado, acarretava, indica uma ação constante que se repetia continuamente no passado ou indica uma ação passada e já concluída? Pensa um pouquinho e já voltamos.
Legal, pessoal. Vamos lá, vamos conferir comigo. Então, acarretava. Este verbo destacado indica o quê? Uma ação constante que se repetia continuamente no passado. Acarretava, uma ação verbal passada e contínua. Então, isso você deveria ter respondido aí. Então, continuando aqui, atividade número 4. O que será que está nos pedindo? Vamos ler aqui. No fórum, o ministro destacou que é preciso fazer investimentos para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento do país. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. É importante que os estados estejam integrados, otimizar as estratégias de uso racional. Bom, no trecho acima, é possível identificar a pessoa e o tempo verbal em que se encontram os verbos destacados? Sim ou não? E aí você vai tentar justificar o porquê, se sim ou não e por quê, né? De que forma isso é identificado. Pensa um pouquinho e já voltamos.
Legal, galera. Vamos lá, conferindo. Não é possível identificar. Por quê? Porque os verbos, eles estão no infinitivo. O que significa infinitivo, professor? Quando eles terminam em ar ou er. Nesse caso, né? Ar, er ou ir. Mas nesse caso ali, daquele trecho, os verbos terminavam em ar ou er. Então, nesse caso, não era possível identificar a quem se refere. Tranquilo? Vamos lá? Agora um quiz. Veja aqui comigo. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. É importante que os estados estejam integrados, otimizar as estratégias de uso racional. A expressão em destaque, otimizar, ela quer dizer o quê? Acompanha comigo as alternativas. Melhorar significa destacar, significa redirecionar ou significa verificar? Observe ali. Qual desses significados está mais próximo de otimizar? Quero otimizar. Vamos ver? Vamos conferir? Melhorar, melhorar as estratégias de uso racional. Então, otimizar aqui nesse caso, ele foi utilizado com o sentido de melhorar, tornar algo otimizado, melhor em relação às estratégias de uso racional. Bacana? Uma atividadezinha número 5 aqui para vocês. Segundo ele, o país tem cerca de 11% da água doce do planeta, mas a distribuição territorial não é uniforme. Observe os verbos tem e é. Esses verbos aqui, o verbo ter e o verbo ser, né? Só que eles estão em um tempo verbal. Indiquem que tempo verbal os verbos em destaque foram utilizados, em que tempo eles estão. Um tempinho para você pensar e já voltamos.
Legal, pessoal, voltamos, vamos lá. Então, os verbos tem e é, eles foram apresentados em que tempo verbal aqui? Vamos conferir? Os verbos em destaque estão no tempo verbal presente, ó, o verbo ter. Ele tem, agora, nesse momento, ele tem. E isso é, né? Isso é, então está no presente. Os dois verbos foram colocados no presente. Bacana? Vamos lá. Atividadezinha número 6 para você pensar aqui comigo. Temos de intensificar a cooperação entre os órgãos governamentais. É importante que os estados estejam integrados, otimizar as estratégias de uso racional, disse. O que indicam o uso das aspas no trecho acima? Então, observe que nós temos o uso das aspas. Qual será o sentido deste uso? Pensa aqui um pouquinho e já voltamos. Valeu, galera. Vamos lá. Observando aqui, então, a resposta. O que o uso das aspas estava indicando no trecho? Então, eles indicam o discurso direto, ou seja, a fala de uma pessoa no texto, o que pode ser observado pelo verbo dissente, disse. Então, esse verbo ele está fazendo a referência. Alguém disse isso, né? Então, justamente o texto integral, a fala de alguém dentro do texto. Bacana? Então, vamos conferir aqui o que nós vimos na aula de hoje. Vamos resumir a nossa aula. Nós reconhecemos o tempo verbal, presente, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Bacana? Identificamos os efeitos de sentido, né? Referente ao uso da pontuação
e das aspas, né? Por exemplo, outras notações ali presentes. E nós inferimos, ou seja, pensamos o que poderia estar sendo colocado em relação ao sentido de uma palavra ou expressão dentro do texto. Então, isso é muito importante que nós observemos, certo? Então, tudo é discurso, tudo tem um significado dentro da linguagem, dentro da língua portuguesa, certo? Então, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos compreender o mundo por meio da nossa língua mãe, né, língua portuguesa, e segunda língua para os nossos alunos da rede estadual, né, que interpretam e fazem o uso da Libras, por exemplo. Beleza? Agora, um recadinho importante, né, quero mandar um abraço para o pessoal das seguintes cidades, tá bom? São José dos Pinhais, né, Paranaguá, Morretes e Matinhos, beleza? Então, pessoal dessa cidade, sinta-se abraçados aí pelo Aula Paraná. Muito obrigado a você que esteve conosco e acompanhou a nossa aula e até a próxima. Valeu!